E aí, pessoal? Hoje trago para vocês a continuação do livro. Capítulo 8. Existe uma diferença entre poupadores e investidores. A visão de Robert. Muitas pessoas investem em fundos. Quando falo sobre não ser um poupador, muitos respondem: mas estou investindo. Tenho uma carteira de fundos. Tenho um PGBL. Tenho também ações e títulos de renda fixa. Isso não é investir. Faço uma pausa e me explico melhor. Sim, economizar é uma forma de investir. Portanto, quando você compra cotas de fundos ou ações ou títulos do Tesouro, de certa forma está investindo, porém é mais sob o ponto de vista de um poupador e do conjunto de valores de um poupador. Analisemos a filosofia do investidor passivo. Uma vez mais, muitos planejadores financeiros o aconselharão a trabalhar com afinco, poupar, livrar-se das dívidas, investir a longo prazo, principalmente em renda fixa, diversificar. Colocados na linguagem dos planejadores financeiros, em resumo, os conselhos são desta forma: trabalhe arduamente. Certifique-se de que a empresa para a qual você trabalha tem um fundo de pensão para complementar a aposentadoria oficial ou faça uma previdência privada do tipo PGBL. Procure maximizar sua contribuição, afinal, é dinheiro livre de tributação. Se você tiver uma casa, liquide a hipoteca assim que possível. Se tiver cartões de crédito, liquide seus débitos. Além disso, tenha uma carteira equilibrada contendo fundos de alta performance, alguns fundos de renda variável. Quando ficar mais velho, opte por renda fixa, para que tenha uma receita regular. Diversifique, diversifique e diversifique sempre. Não é aconselhável colocar todos os ovos na mesma cesta. Embora possa variar um pouco, tenho certeza de que essa ladainha de vendedor disfarçado em consultoria financeira lhe soa familiar. Donald Trump e eu não estamos dizendo que todos devem mudar e parar de fazer esse tipo de investimento. É um bom conselho para determinado grupo de pessoas que adotam a filosofia do poupador e são investidores passivos. No cenário de hoje, acredito que esse seja o conselho financeiro mais arriscado. Para aqueles que não são financeiramente sofisticados, parece um conselho seguro e inteligente. Voltando à diferença entre o poupador e o investidor, existe uma palavra que os separa, e essa palavra é alavancagem. Uma definição de alavancagem é capacidade de fazer mais com menos. A maioria dos poupadores não usa alavancagem financeira. E você não deve usar alavancagem a menos que tenha educação financeira ou treinamento financeiro no qual possa aplicá-la. Mas deixe-me explicar melhor. Analisemos esse conselho padrão sob o ponto de vista de um poupador e o de um investidor, ou de uma pessoa pertencente aos quadrantes IA versus uma pessoa pertencente aos quadrantes D e I. Trabalhe com afinco. Comecemos com o conselho trabalhe com afinco. Em geral, quando as pessoas pensam na expressão trabalhar com afinco, pensam sobre si mesmas trabalhando arduamente. Existe pouca alavancagem em trabalhar arduamente. Quando Donald e eu pensamos em trabalho árduo, embora individualmente ambos trabalhemos com afinco, em geral pensamos em outras pessoas trabalhando arduamente para nós, para nos ajudar a enriquecer. Isso é alavancagem. Às vezes, a alavancagem é conhecida como o tempo de outras pessoas. Como já dissemos antes, os indivíduos que pertencem ao quadrante D têm direito a maior isenção de impostos do que aqueles dos quadrantes IA, pois os que pertencem ao quadrante D criam empregos. Em outras palavras, o governo quer que criemos empregos, não que procuremos um emprego. A economia entraria em colapso se todos começassem a procurar um emprego.
Para que a economia cresça, é preciso que as pessoas criem empregos. Poupe seu dinheiro. Embora eu tenha abordado a questão de economizar dinheiro no capítulo anterior, existem outros pontos que valem ser mencionados. O problema de economizar dinheiro é que, para se expandir, o atual sistema econômico precisa de devedores, não de poupadores. Deixe-me explicar, fazendo uso do diagrama que se segue recapitulando o que foi originalmente descrito no livro Pai Rico, Pai Pobre. Pare e estude esse diagrama. Suas economias representam um passivo para o banco, embora essas mesmas economias representem um ativo para você. Por outro lado, sua dívida representa um ativo para o banco, mas para você representa um passivo. Para que nosso atual sistema econômico continue a crescer, ele precisa de tomadores espertos, pessoas que sejam capazes de tomar dinheiro emprestado e enriquecer ainda mais, não de pessoas que tomam dinheiro emprestado e ficam mais pobres. Novamente, a regra dos 90-10 do dinheiro é válida. 10% dos tomadores de empréstimos no mundo usam dívidas para ficar mais ricos, enquanto 90% usam dívidas para ficar mais pobres. Donald Trump e eu usamos dívidas para ficar mais ricos. Nossos banqueiros nos adoram. Querem que tomemos emprestado tanto dinheiro quanto for possível, pois os tomadores os tornam mais ricos. Isso é denominado DOP, dinheiro de outras pessoas. Donald e eu recomendamos que você procure adquirir mais conhecimento financeiro, pois queremos que você se torne mais esperto quando se trata de usar dívidas. Se tivermos mais devedores, a economia do país crescerá. Se tivermos mais poupadores, a economia do país se retrairá. Se você compreender que uma dívida pode ser uma coisa boa e cuidadosamente aprender a usá-la como alavancagem, terá vantagem sobre a maioria dos poupadores. Livre-se das dívidas. Muitos poupadores pensam que dívida é uma coisa ruim, e que pagar a hipoteca de sua casa é uma atitude inteligente. E, para muitos, dever é ruim e livrar-se das dívidas demonstra inteligência. Contudo, se você pretende investir um pouco de tempo em sua educação financeira, poderá se adiantar mais rapidamente usando uma dívida como alavancagem. Mas, novamente, eu o aconselho a investir em sua educação financeira antes de investir usando uma dívida. Existem dívidas boas e dívidas ruins. O segredo de ser financeiramente esperto é saber quando usar uma dívida e quando não usar. Donald e eu adoramos imóveis simplesmente porque os banqueiros com os quais trabalhamos adoram nos emprestar dinheiro para a aquisição de boas propriedades que são bem administradas. Naturalmente, existem propriedades boas e propriedades ruins. Os poupadores que investem em fundos enfrentam situações difíceis quando usam alavancagem simplesmente porque a maioria dos banqueiros não concede empréstimos garantidos por fundos. Por quê? Aparentemente, os banqueiros acham que os fundos são muito arriscados e consideram os investimentos em propriedades mais seguros. Da mesma forma que meu pai pobre enfrentou dificuldades financeiras no início da década de 1970 porque era um poupador, milhões de pessoas hoje estão enfrentando dificuldades financeiras pela mesma razão. No atual cenário econômico, poupadores são perdedores, enquanto devedores são vencedores. Você deve ser sempre cuidadoso ao usar uma dívida, independentemente da razão. Invista a longo prazo. A expressão investir a longo prazo tem muitos significados. 1. Considere este conselho como uma ladainha de vendas. Deixe seu dinheiro comigo por vários anos, e eu lhe cobrarei uma taxa de administração de longo prazo. Eu a chamo de ladainha de vendas porque investir a longo prazo é o mesmo que as linhas aéreas fazem por meio dos programas de milhagem.
Eles querem mantê-lo como cliente fiel e eterno pagador. 2. Significa também que podem lhe cobrar taxas de longo prazo. Isso seria o mesmo que pagar a seu corretor de imóveis uma comissão pela venda de sua casa e ainda lhe pagar uma comissão residual durante todo o tempo que você ocupar a casa. 3. Os fundos talvez não tenham desempenho tão bom quanto o de outros investimentos em virtude das taxas de administração cobradas pela administração do fundo. Embora não me incomode em pagar taxas de administração, não gosto de pagá-las e ter um desempenho insatisfatório. Muitas pessoas investem em fundos de longo prazo. Contudo, a maioria dos fundos não proporciona alavancagem. Como disse antes, meu banqueiro não me emprestará milhões de dólares para serem investidos em fundos simplesmente porque o risco é grande. Existe ainda a falta de controle, assunto que será abordado mais tarde. Uma das diferenças entre os fundos de investimentos e os fundos com alavancagem é justamente isso, a alavancagem, que pode ser definida como uma estratégia mais agressiva em que o fundo investe mais dinheiro do que tem, e fica exposto a uma perda maior que o seu patrimônio. Tudo isso em busca de uma rentabilidade maior. Caso essa estratégia dê errado, os investidores são chamados a contribuir com mais dinheiro para cobrir os prejuízos. Nesse caso, é como se fosse dinheiro emprestado, só que dos próprios investidores, que não receberão o empréstimo de volta. A ideia é, com recursos de terceiros, maximizar o ROI, retorno sobre o investimento, se for um investidor esperto. Em outras palavras, quanto maior a parcela de seu próprio dinheiro usada, menor o retorno. O uso de alavancagem deve constar expressamente no prospecto e/ou regulamento do fundo. Existem o lugar e a hora certos para investir em fundos. De vez em quando, faço investimentos em fundos. Mas, na minha opinião, os fundos são como fast food, de vez em quando, tudo bem, mas não como hábito. Diversifique, diversifique e diversifique. Warren Buffett, considerado o investidor mais rico do mundo, diz o seguinte sobre diversificação: a diversificação representa uma proteção contra a ignorância. Não faz muita diferença se você sabe ou não o que está fazendo. Portanto, a pergunta é: da ignorância de quem você está se protegendo? De sua ignorância ou da ignorância de seu consultor financeiro? Novamente, existem muitos significados para a palavra diversificar. Em geral, significa não colocar todos os ovos no mesmo cesto, que é exatamente o que Warren Buffett faz. Quanto a isso, certa vez eu ouvi dizer: coloque todos os ovos no mesmo cesto, mas fique de olho no cesto. Eu, pessoalmente, não costumo diversificar, pelo menos não da forma como os planejadores financeiros recomendam. Não adquiro bens muito diversificados. Prefiro me concentrar em algum tipo de bem. Na verdade, tenho progredido graças a essa concentração, não à diversificação. Uma das melhores definições que já ouvi para a palavra focus, concentração, é o uso da palavra como uma sigla. F igual follow, siga. U igual one, um só. C igual course, caminho. U igual until, paro. S igual successful, sucesso. É isso que tenho feito. No passado, insisti em investir em imóveis até que fui bem-sucedido. Atualmente continuo investindo em imóveis. Quando quis aprender a negociar com títulos, investi neles até ser bem-sucedido. Depois que tive êxito, decidi que não gostava de lidar com títulos, e hoje não faço mais esse tipo de investimento. Abri o capital por meio de OPAs, oferta pública primária de ações, com êxito, de 2 empresas recém-fundadas. Ganhei milhões e fui bem-sucedido,
mas descobri que não gostaria de atravessar esse processo novamente. Hoje ainda prefiro imóveis. Considero a diversificação uma postura defensiva, portanto, vejo pouca alavancagem ofensiva na diversificação. Para a maioria das pessoas, a diversificação é uma boa estratégia apenas porque protege os investidores de si mesmos e de consultores incompetentes ou inescrupulosos. O tradicional conselho sobre planejamento financeiro que fala em trabalhar com afinco, livrar-se das dívidas, investir no longo prazo e diversificar é bom para o investidor médio ou investidor passivo que simplesmente entrega uma pequena quantia de dinheiro todos os meses a outra pessoa para que administre. É um bom conselho também para o indivíduo rico, mas que não está interessado em aprender como se tornar um investidor. Muitos astros do cinema, profissionais ricos, atletas profissionais e herdeiros ricos enquadram-se nesse grupo. O segredo é encontrar um bom consultor financeiro. Entretanto, saiba que existe pouca alavancagem ao seguir esse caminho e a alavancagem é o segredo das grandes fortunas. A alavancagem é o segredo. Desde os tempos em que o homem vivia em cavernas, ele busca a alavancagem. Duas das primeiras formas de alavancagem foram o fogo e a lança. O fogo e a lança proporcionavam ao ser humano alavancagem sobre o ambiente hostil. Quando uma criança tinha idade suficiente, seus pais lhe ensinavam a acender seu próprio fogo e a usar a lança como proteção e para caçar, conseguindo, assim, alimento. Anos mais tarde, o tamanho da lança diminuiu e apareceram o arco e a flecha, uma forma mais avançada de alavancagem. Novamente, uma das definições de alavancagem é a capacidade de fazer mais com menos. O arco e a flecha constituem exemplo de fazer mais com menos em comparação a uma lança. Voltando à diferença entre um poupador e um investidor, existe uma palavra que os separa, e essa palavra é alavancagem. Uma das definições de alavancagem é a capacidade de fazer mais com menos. Robert T. Kiyosaki. No decorrer do tempo, o ser humano continuou a usar seu raciocínio para obter mais alavancagem. Os exemplos da inteligência como poderosa forma de alavancagem incluem aprender a usar o cavalo como meio de transporte, descobrir como preparar a terra para o plantio, posteriormente, usar o cavalo. Também nas guerras. Quando a pólvora foi inventada, o governante que tivesse canhões conquistava aqueles que não os tinham. Os povos nativos, como os índios americanos, os havaianos, os maores, os neozelandeses e os aborígenes da Austrália e de muitas outras culturas, foram conquistados pela pólvora. Somente 100 anos atrás o automóvel e o avião substituíram o cavalo. Novamente, ambas as novas formas de alavancagem foram usadas para fins pacíficos ou bélicos. Hoje, os países que controlam as reservas de petróleo têm alavancagem, ou seja, vantagem sobre grande parte do mundo. O rádio, a televisão, o telefone, este computador que estou usando e a internet são formas de alavancagem. Cada nova grande descoberta acrescenta riqueza e poder àqueles que têm acesso a treinamento para o uso de ferramentas de alavancagem. Se você quiser enriquecer e não ser vítima de mudanças globais, é importante que desenvolva a maior alavanca de todas, sua mente. Se você quiser ficar rico e preservar sua riqueza, sua mente e sua educação financeira é a maior alavanca que você tem disponível. Donald e eu tivemos a vantagem de ter pais ricos que nos introduziram no mundo do dinheiro. Mas tudo que nosso pai rico pôde fazer foi nos apresentar a esse mundo. Tivemos de fazer a nossa parte. Tivemos de estudar, aprender, praticar, fazer correções e crescer. Exatamente da mesma forma que o pai e a mãe das cavernas ensinavam a seus filhos a acender um fogo e a usar a lança,
Tivemos pais ricos que nos ensinaram como usar o dinheiro e nossa inteligência para nos tornarmos ricos. Posso ouvir alguns de vocês dizendo: mas eu não tenho pai rico. Não nasci em berço de ouro. Não tive uma boa educação. Esse tipo de raciocínio talvez seja a razão pela qual suas chances de sucesso, e mais importante ainda, de acumular uma grande riqueza, são poucas. Talvez elas sejam poucas porque você não está usando o seu bem maior, a inteligência, a seu favor. Está usando sua inteligência para dar desculpas, não para ganhar dinheiro. Lembre-se, sua inteligência é a melhor alavanca. Mas todas as alavancas podem funcionar em duas direções, para o bem e para o mal. Assim como as dívidas podem ser usadas para torná-lo rico, também podem ser usadas para torná-lo pobre. Não tive uma grande educação, tampouco nasci em uma família rica. A única coisa que realmente tive foi um pai rico que me ensinou a usar minha inteligência para ganhar dinheiro, não para dar desculpas. Meu pai odiava desculpas. Ele costumava dizer: desculpas não valem um tostão furado. É por isso que as pessoas mal-sucedidas dão tantas desculpas. E dizia ainda: se você não consegue controlar sua mente, não conseguirá controlar sua vida. Hoje, toda vez que conheço uma pessoa infeliz, doente ou pobre, sei que isso se deve ao fato de ela ter perdido o controle sobre sua mente, a melhor ferramenta que Deus nos deu. Embora hoje Donald e eu tenhamos dinheiro, ambos já experimentamos perdas financeiras. Se tivéssemos usado nossa mente para culpar os outros ou para dar desculpas, hoje ambos seríamos pobres. Todos nascemos ricos. Portanto, nossa mensagem para você é a mesma que recebemos de nosso Pai rico: todos nascemos ricos. Todos fomos agraciados com a mais poderosa alavanca que existe, nossa mente. Portanto, use-a para promover a alavancagem que o tornará rico, em vez de procurar desculpas. Em resumo, a diferença entre o homem das cavernas e o macaco é a alavancagem. A diferença entre os ricos, os pobres e a classe média é a alavancagem. A diferença entre os poupadores e os investidores é a alavancagem. A diferença entre os quadrantes e aí entre os D e I é a alavancagem. Um investidor bem treinado e disciplinado pode obter retornos muito mais altos com risco muito menor e menos dinheiro, mas é preciso alavancagem, e a alavancagem exige que você se eduque e use sua inteligência com sensatez. A visão de Donald. Qual é a diferença entre um poupador e um investidor? Veja os investidores como poupadores ativos. Investir é uma forma de ganhar dinheiro, e talvez isso não aconteça da noite para o dia, mas a recompensa por economizar definitivamente leva tempo para se concretizar. O retorno será muito mais alto se você investir seu dinheiro, em vez de economizá-lo. Muitos têm medo do risco ou do tempo de estudo necessário para aprender sobre como investir. Robert faz um bom trabalho ao explicar as diferentes abordagens que podemos adotar ao pensar sobre como lidar com o dinheiro. O pai rico, pai pobre não é um fenômeno por acaso. Existe uma razão para seu monumental sucesso no mundo inteiro. É porque o autor se dá ao trabalho de explicar essas coisas. Em alguns aspectos, os investidores são visionários, enxergam além do presente. Enxergam um futuro. Se eles tiverem uma visão clara a esse respeito, terão confiança para transitar no mundo financeiro, certos de que o risco envolvido pode ser benéfico. Raramente sinto necessidade de convencer as pessoas de que minhas ideias são boas, pois, para início de conversa, eu não estaria conversando com elas se sentisse que é preciso convencê-las. Eu prefiro mostrar-lhes que, a convencê-las de que minha proposta beneficiará a todos.
Não entro em negociações sem antes estar assegurado dessas premissas básicas. Mesmo quando estava começando, eu podia enxergar os resultados tão claramente que uma sensação de negócio fechado invadia meus pensamentos e minhas ações. O dinheiro é como o talento. Não traz grandes coisas se você o guarda para si. Precisa ser desenvolvido. Precisa ser alimentado. Precisa ser usado de forma apropriada. Exige tempo, trabalho e paciência. Existem muitas pessoas talentosas que nunca serão reconhecidas porque seu talento nunca foi revelado. É como uma ideia que poderia ser excelente, mas que nunca foi revelada porque seu dono preferiu não lhe dedicar tempo suficiente ou, pior ainda, nunca lhe dedicou tempo algum. Investir exige responsabilidade, responsabilidade constante, ao passo que poupar, não. Investir não é para qualquer um, mas é como qualquer outra habilidade, uma vez que você experimente e tome ciência dos resultados, pode se tornar algo surpreendentemente empolgante. Posso ouvir alguém perguntar: investir é eletrizante. Quando vejo essa reação, sei que aquela pessoa ainda não experimentou. Muitos de vocês agora me conhecem suficientemente bem para saber que gosto de aventuras. Mas não sou um aventureiro quando se trata de finanças. E é melhor que você também não seja. Contudo, evitar o que poderia mudar radicalmente sua vida para melhor não é a melhor opção. Já falei um pouco sobre medo e como reduzi-lo. Essa é uma das diferenças entre um poupador e um investidor. Os poupadores ainda vivem dominados pelo medo. Os investidores dominaram o medo e estão colhendo os frutos. Concentre-se nos medos que ainda o assombram e continue a combatê-los. No início de minha carreira, quando eu acabará de mudar para Nova York, o mercado imobiliário estava retraído a ponto de, pela primeira vez, as pessoas falarem sobre a possível falência da cidade. Esse medo acarretou mais medo ainda, e os cidadãos começaram a perder a confiança na cidade. Não era exatamente o melhor ambiente para um empreendedor imobiliário recém-chegado. Mas eu vi o problema como uma grande oportunidade. Para mim, Nova York era o centro do mundo, e eu estava prestes a pertencer a esse mundo, independentemente da crise financeira vigente. Na minha cabeça, essa crise era temporária. Assim, esse medo realmente serviu de combustível para minha ambição e minha coragem, em vez de miná-las. Essa foi a época em que comecei a considerar um enorme lote ao longo do rio Hudson, cerca de 40 hectares de frente para o rio, sem infraestrutura. A crise financeira não interferiu nos meus sonhos. Eu não costumava deixar meus sonhos para uma ocasião melhor ou para um dia menos chuvoso. Eu estava determinado a ser um empreendedor imobiliário, independentemente de qual fosse o clima. Investi tempo e desenvolvi minhas ideias, a despeito da situação. Não adiei meus planos ou esperei até que as condições fossem ideais. Em certos aspectos, os investidores são visionários e enxergam além do presente. Donald J. Trump. Os poupadores esperam um longo tempo, o que muitas vezes resulta na perda de oportunidades. Talvez você não tenha o dinheiro no momento, e talvez as condições não sejam ideais, mas isso não significa que sua mente não possa trabalhar suas ideias e preparar o caminho para um futuro melhor. Raramente as coisas são perfeitas, e ter a mente de um investidor ativo manterá preparado e pronto para as oportunidades que surgirão. Confira o ato de investir a forma mais abrangente que você puder. Procure por oportunidades em todos os ambientes. Esse é o significado de alavancagem. Sua visão. Analise como você se beneficia da alavancagem em sua vida atualmente. O tempo de outras pessoas sendo usado em seu benefício. O dinheiro de outras pessoas sendo usado em seu benefício.
Como você poderia maximizar a alavancagem em sua vida? Como você vê outros valendo-se da alavancagem? Você consegue se ver fazendo o que eles fazem? Continue lendo para encontrar outros exemplos de alavancagem. Os exemplos podem ajudá-lo a responder a essa pergunta.